Uma criança nasceu com um poder espiritual absurdo e com apenas 2 anos de idade se tornou uma existência invencível com um poder além do seu controle que pode destruir o mundo, mas ele só quer apenas levar uma vida normal sem chamar a atenção. Quer saber um pouco mais sobre a história desse anime de magia e comédia? Então fica aí comigo até o fim que eu vou passar uma ideia geral do enredo e do primeiro episódio para você. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e isso também vai me ajudar demais. Agora que você já se inscreveu, bora pro vídeo. O anime em questão é The Daily Life of the Mortal King, ou em chinês é Shan Wang de Shang Shenghuo. É confuso, né? Enfim, mas a história acompanha o Wang Ling, que é o personagem principal ali, e o mundo ele é orientado à magia, né? Todo mundo usa magia. Então é algo bem importante. Os próprios colégios ensinam magia e estudam magia. Então a magia ali é o centro de tudo, né? E o Wang Ling, ele nasceu com um poder absurdo, assim. Ele nasceu muito poderoso, com um poder espiritual muito alto. Isso até assustou os pais deles na época. E resumindo, né? Com 6 anos, quando ele tinha 6 anos, tinha um rei demônio, um lorde demônio atacando a cidade, ou o país ali. Eu acho que era a cidade, não sei se era Tóquio. Tóquio não, porque é em chinês, né? Enfim, tava atacando a cidade lá. Tinha um grupo de pessoas, umas 5 pessoas assim, que eles meio que lutavam contra isso. Era tipo uns Power Rangers do poder espiritual. E eles estavam lutando contra esse rei demônio e eles não estavam conseguindo derrotar ele. Eles estavam levando um sacode mesmo. Nesse mesmo cenário aí, nesse mesmo lugar, o Wang Ling tava passeando. Ele tinha ido no mercado comprar um salgadinho. E ele tá passeando como se nada tivesse acontecendo ali, sabe? A galera lutando, ó, aquelas 5 pessoas lutando, todo mundo evacuando a cidade e o bonitão lá comprando salgadinho. Até que a luta entre os Power Rangers lá, chama eles assim, 4 já tinham sido derrotados, ficou só o principal. E o principal tava tendo muito problema pra lidar contra o Rei Demônio. E o Rei Demônio acaba avistando ali o Wang Ling passeando com o salgadinho dele e resolve atacar o Wang Ling. Nisso, o Power Ranger vermelho lá, digamos assim, ele salva, entre aspas, o Wang Ling. Só que nisso, o Rei Demônio lá, que é um sapão gigante, ele vem e nocautar pra nocautear eles. E nisso, o Wang Ling acaba se irritando, porque ele quer comer o salgadinho dele lá. E ele pega e nocauteia o Rei Demônio com um golpe só. E o Power Ranger lá, ele vê isso, né? Isso impressiona lá o cara, né? Só que o Wang Ling some e ninguém sabe o que aconteceu. Só o chefão lá, o Power Ranger. Enfim, né? Então isso só foi só um contexto ali do que aconteceu. E alguns anos se passaram, né? Agora o Wang Ling, ele tava com 6 anos na época, agora ele tá indo pro ensino médio. Imagino que ele deve estar com uns 14 já. E o que aconteceu, né? O pai dele, como o poder espiritual do Wang Ling tava saindo de controle já, ele tinha um poder muito grande que ele podia destruir o mundo se ele quisesse, se ele perdesse o controle. O pai dele consegue desenvolver um selo espiritual, consegue conter o poder espiritual do Wang Ling. Só que o efeito colateral disso é que as emoções dele também são canceladas. Então ele vira uma pessoa muito, muito indiferente pra tudo, assim, para as pessoas, pra família até, pra ele, o poder dele, tudo assim. Ele perde completamente as emoções, ele vira um ser totalmente racional. E o único desejo dele é levar uma vida discreta, porque ele não quer chamar atenção. E ele quer ficar na boa, né? Então, só que tudo isso começa a mudar, né? Até então ele conseguiu manter um perfil discreto. Mas aí quando ele entra no ensino médio, ele começa a chamar a atenção. Sem querer, ele começa a chamar a atenção das pessoas, né? Porque já no começo da matrícula ali, né? Quando eles vão começar o ano letivo, todos os alunos têm que fazer um teste de poder espiritual pra se encaixar em alguma turma, né? E são 2 turmas, uma de elite e uma normal. E todo mundo começa a fazer o teste lá. O teste era basicamente entrar numa salinha e dar um porradão lá naquele mesmo... um detalhe. Esse colégio que ele entrou, o diretor é aquele Power Ranger vermelho lá, que é o cara principal. Só que ele, se eu não me engano, o Wang Ling mexeu com as memórias dele e o cara não lembra de o que aconteceu no momento. Só que o cara, ele fundou um colégio, ele é o diretor, e ele usa aquele rei demônio lá que foi derrotado alguns anos atrás como uma base de energia ali pro teste. Então eles usam o espírito do rei demônio como um medidor de poder espiritual. Então os alunos vão lá e batem pra ver como que é o nível do poder de cada um. E todos eles vão batendo lá e tal, até que chega a vez do Wang Ling. E o Wang Ling, ele tenta conter o poder dele, mesmo com o poder espiritual selado, ele tenta segurar o poder dele, só que ele acaba
destruindo, ele acaba destruindo o lugar e daí não consegue medir o poder dele. O poder dele fica lá como nota máxima, assim, tipo 999. Daí a galera acha que o bagulho quebrou, só que o avaliador, que não é o Power Ranger lá, o avaliador, ele acha aquilo estranho, porque na hora explode, assim, tudo, não dá pra ver nada. E o cara resolve colocar o Ling na sala de elite. O Ling querendo entrar numa sala normal pra ele não chamar atenção, e o cara acha aquilo esquisito e acaba colocando ele na sala de elite. E na sala de elite tem todo tipo de gente, né? Tem as pessoas inteligentes, tem as que gostam de chamar atenção, tem filho de nobre. Então isso acaba fazendo o Wang Ling se envolver com outros personagens importantes, assim, entre aspas, importantes, e que cada um acaba... E por conta desses... uma dessas personagens ali, que é filha de uma nobreza ali, que ela é descendente, herdeira, alguma coisa assim, essa aluna começa a sofrer ataque de um grupo criminoso, né? Uma gangue, uma máfia, alguma coisa desse tipo. E ele sempre vem na surdina, assim, no colégio, tentar fazer algum ataque. Só que o Wang Ling, ele sempre percebe isso, né? Porque ele tem um poder absurdo lá. Ele consegue perceber quando tem gente se aproximando, com intenção assassina e tal. E ele sempre percebe isso e acaba frustrando essas tentativas de ataque. E, de novo, ele acaba colocando os créditos no diretor, né? Então, aí começa um pouco da história do Wang Ling, que é basicamente, ele tem o poder absurdo, ele não quer chamar atenção, mas ele acaba se envolvendo em coisas que fazem ele usar o poder. E não só isso, conforme ele vai usando o poder dele, o selo que o pai dele criou, que tá contendo o poder dele e as emoções, começa a se deteriorar aos poucos. Ele começa a aumentar o poder dele e começa também a ter mais sentimentos pelas pessoas, acaba se apegando, começa a fazer amizade e chega a um ponto que ele vai entrar num conflito, né, de manter a personalidade dele assim, fazendo amizade, convivendo bem, se importando com as pessoas, ou se ele vai selar o poder dele de novo pra proteger todo mundo, né? Então um pouco essa é a questão ali, né, o enredo da história. Então o vídeo é esse, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos, dá uma checada nos últimos vídeos aí, eles estão bem legais, tá? E obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o próximo vídeo. Falou!